Olá, alunos! Vamos começar hoje a nossa aula falando de trigonometria no triângulo, tá? Antes de falar propriamente de trigonometria, a gente vai analisar uma constante que é sempre usada aí para determinar medidas inacessíveis em triângulos retângulos, tá, gente? A gente vai ver essa razão aí, ó, que é muito conhecida aí, que é a altura sobre afastamento, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, examine aí na figura ao lado, para cada ponto A, B, C e D, calcule a razão, altura sobre afastamento. Então, o que acontece se eu pegar a altura e dividir ela pelo afastamento? Aqui no ponto A altura 1, afastamento 2. Então, 1 sobre 2, que na verdade é 0,5, certo? No ponto B, 2 sobre 4. Então, 2 dividido por 4. Aqui, ó, altura 2, afastamento 4. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Aqui no ponto C, 4 dividido por 8. 4 dividido por 8, que também é 0,5. E aqui, 6 dividido por 12. 6 dividido por 12 também é 0,5. Observa que todas as razões de altura dividido pelo afastamento, vertical dividido pelo horizontal, sempre geraram o mesmo resultado. É um resultado constante. Isso vai acontecer sempre que você tiver alturas e afastamentos determinadas por um mesmo ângulo, por uma mesma abertura. Aqui, ó, essa abertura ela está presente nesse afastamento e nessa altura. Nesse afastamento e nessa altura. Nesse afastamento e nessa altura. É o mesmo ângulo que determina os afastamentos e alturas de cada um desses pontos A, B, C e D. Por isso, a razão é constante. Por isso, essa divisão entre vertical e horizontal, ou seja, a altura dividido pelo afastamento, é sempre constante, é sempre igual, 0,5. Tá? Essa razão a gente chama de índice de subida. Índice de subida. Tá? É o quanto uma subida é íngreme ou não, o quanto ela é inclinada ou não. Tá? Esse índice aí, razão da altura pelo afastamento. Todas, se forem determinadas por um mesmo ângulo, vão ter o mesmo valor. E é só dividir, tá ok? A essa altura, essa razão, a altura dividida pelo afastamento, que a gente chama de índice de subida, a gente vai estar associando ela ao ângulo que determina esse índice, tá? Esse ângulo aqui, ó, que determina a razão entre a altura e afastamento. Essa relação ela vai ser determinada através de uma função que a gente chama de tangente. A gente vai usar essa palavra tangente para estar associando o ângulo, tá, ao índice de subida que ele determina. Quanto maior for o ângulo, maior é o índice de subida, mais inclinada a rampa é. Quanto menor for o ângulo, menor é o índice de subida, menos inclinada a rampa é. Observa que o ângulo beta aqui ele é um pouco mais aberto do que o ângulo alfa. O ângulo beta é um pouco mais aberto. Isso quer dizer que a rampa aqui determinada pelo ângulo beta é mais inclinada do que a rampa determinada pelo ângulo alfa. E quem é que determina essa inclinação? É justamente esse índice de subida, a razão entre a altura pelo afastamento, tá? Que a gente vai chamar de tangente. Então, sempre que a gente estiver calculando aí tangente de um ângulo, a gente vai estar calculando esse índice de subida, a altura dividida pelo afastamento. Aqui tem alguns exemplos. Ó. Quem que é a tangente de beta? 5 dividido por 7, altura dividido pelo afastamento. Isso é a tangente de beta. Quem que é a tangente de alfa? 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, tangente de alfa. Tá? Então, associe sempre o índice de subida, que é a razão entre altura e afastamento, à função tangente, tá? A esse nome tangente, tangente do ângulo, beleza? Aqui a gente tem uns exemplos. Ó, a diagonal de um quadrado também é bissetriz do ângulo interno. O
o ângulo de um quadrado é de 90 graus. Como a diagonal divide esse ângulo em 2, então fica 2 ângulos de 45 graus, tá? 45 graus. Aí eu pergunto para vocês, e se eu quisesse calcular a tangente de 45 graus? Quanto é tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus nada mais é do que a altura dividida pelo afastamento. L dividido por L é igual a 1, tá? L dividido por L é 1, tá? Por quê? Porque se aqui fosse 3, aqui também era 3. É um quadrado, lados iguais. Se aqui fosse 5, aqui é 5. Então, 3 dividido por 3, 5 dividido por 5, 10 dividido por 10. Qualquer valor que fosse esse L, quando dividido por ele mesmo, vai dar 1. Isso significa que a tangente de 45 graus é sempre 1. Sempre é 1, tá? Não importa a situação que você esteja trabalhando. Se você tem um ângulo de 45 graus, a tangente dele é sempre 1. Ou seja, o índice de subida é sempre 1. Significa que a altura vai ser sempre igual ao afastamento. Por isso que é índice 1, tá? Então tá aí a resposta. Qual é a tangente de 45? É 1, tá? Sempre. E a gente pode usar isso para determinar algumas medidas inacessíveis. Ó, eu já disse que a tangente de 45 graus é sempre 1, certo? Tangente de 45 graus é 1. Determina a altura dessa árvore. Como é que eu vou determinar a altura dessa árvore? Observa que o ângulo é de 45 graus. Então, tangente de 45 graus é igual a altura, H, dividida pelo afastamento, 15. É o nosso índice de subida. Tangente é sempre igual ao índice de subida, que é a altura dividida pelo afastamento, tá? E aí a gente tem isso, H sobre 15, igual a tangente de 45. Mas tangente de 45 não é 1? Então, 1, posso trocar isso aqui tudo por 1, é igual a H sobre 15. E aí eu posso multiplicar cruzado, né, para poder resolver isso aqui. Então vai ficar 1 vezes H é H, 1 vezes 15 é 15. Ou seja, a altura é de 15 metros também. Lembra que eu disse que o índice de subida sendo igual a 1, a altura tem que ser igual ao afastamento, como se fosse um quadrado? Por que isso acontece? Porque para dar índice de subida 1, os valores aqui na divisão têm que ser iguais, tá? Então, é uma dica. Tangente de 45 graus é sempre 1. Índice de subida igual a 1. Ou seja, altura igual ao afastamento. Isso para o ângulo de 45 graus. Qualquer outro ângulo vai ter índice diferente, tá, gente? Todo ângulo tem um índice de subida diferente do outro, tá bom? A gente futuramente aí, mais para frente, a gente vai estar analisando vários ângulos. Por enquanto, 45 graus, que tem índice de subida 1. Mas a gente vai estar analisando outros ângulos aí que tem outros índices de subida. E como é que se determina esse índice de subida? Simplesmente fazendo a divisão, tá? Fazendo a divisão de altura dividido pelo afastamento. Isso é o índice de subida, beleza? Espero que tenham entendido, é uma aula rápida para não gastar muito tempo de vocês. Tentem fazer os exercícios e até a próxima.